pessoal! Nesse tópico, iremos conversar sobre movimento 2D e 3D que compõem o tópico 5 do nosso curso. Aqui estão as seções do livro para posteriormente vocês fazerem a leitura do conteúdo. Nessa parte, nós iremos estudar um corpo se deslocando no espaço tridimensional. Então, aqui na figura, nós vemos um ponto P. Nesse ponto P é onde está o corpo. E para descrever a posição dele, existe o vetor R, que é o vetor posição. Então, notem que agora o corpo, antes a gente falava que era um carro, por exemplo, ele só andava sobre o eixo X. Agora, esse corpo, ele pode se deslocar tridimensionalmente. Então, pensa, por exemplo, num drone se deslocando no espaço. Então, para descrever a posição dele, nós temos o vetor R. E esse vetor posição, ele pode ser decomposto em função de suas componentes. Então, aqui tem a componente Y desse vetor posição e também podemos ter as componentes Z e a componente X. Então, por que isso aqui faz parte da cinemática? Nós iremos usar as mesmas regras vistas no tópico 4, porém, agora, além da derivada e da integral, vai ser importante o uso dos versores para indicar a direção de cada uma das componentes. Então, como que nós descrevemos o vetor posição? Então, ele tem uma componente x, uma equação horária em x, que vai estar na direção y. Ele tem uma equação horária da posição em y, que vai estar na direção j. E ele vai ter uma equação horária da sua componente z, que vai estar na direção k. Então, notem, pessoal, que no tópico anterior, nós só descrevíamos essa componente aqui, porque, como eu falei, o carro só andava em x. Então, agora é uma generalização. Agora tem o x, y, z, quando for um problema tridimensional. E se for um problema bidimensional, vocês vão ter que ver quais são as duas componentes que o problema está relacionando, ok? Então, se nós temos o vetor posição, nós também podemos calcular o vetor velocidade instantânea. E aí, lembrando desse infográfico aqui, se eu tenho o vetor posição e quero calcular a velocidade, eu derivo. Então, se eu derivar o vetor posição no tempo, eu tenho o vetor velocidade. E aí, o que muda, Eu vou ter que derivar cada uma das componentes no tempo. Então, aqui, o que eu tenho que ressaltar para vocês? A importância da escrita. Agora, é importante ter o vetor do lado esquerdo. É importante ter os versores do lado direito. Isso é importante, nós vamos checar isso nas atividades. Então, lá no tópico 4, eu só fazia uma derivada, A derivada em x em relação ao tempo. Agora, então, eu vou ter a derivada da componente y e a derivada da componente z. Como que nós podemos escrever, esse vetor velocidade com mais elegância? Então, notar que a derivada da componente x no tempo é a velocidade em x. A derivada do y no tempo é a componente vy da velocidade. E a derivada da componente z no tempo é o vz. Então, eu só reescrevi, tudo bem? Para ficar mais bonito, ficar mais elegante. Então, notem que o vetor velocidade, ele também é tridimensional. Se continuarmos o raciocínio, podemos calcular a aceleração instantânea, que é só derivar o vetor velocidade. Então, o que temos que lembrar? Lembrar que o vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade no tempo. Então, eu vou ter que derivar cada uma das componentes da velocidade. Então, se eu derivar a velocidade em x no tempo, eu tenho a componente ax da aceleração.
Se eu derivar a velocidade y no tempo, eu tenho a componente y da aceleração. E a derivada da velocidade em z no tempo é a componente az da aceleração. E aqui, para fechar esse slide, notar que a gente pode reescrever o vetor aceleração como a derivada segunda do vetor posição. Será que vocês se recordam disso, né? Então, notem que se eu quero aceleração e eu estou saindo do vetor posição, eu derivo uma, duas vezes, né? Então, se eu derivar duas vezes o vetor posição, eu tenho o vetor aceleração, né? Então, também podemos escrever a segunda derivada em cada uma das componentes. Então, isso aqui seria o análogo da aceleração em x, aqui na aceleração em y e aqui, esse último termo, a aceleração em z. Quando a gente olha esse slide, a gente fala assim, tá, então nós calculamos a velocidade instantânea, o vetor, e o vetor aceleração instantânea. E os outros vetores? Como que eu escrevo tridimensionalmente o vetor velocidade média e o vetor aceleração média? Então, é o que vamos abordar nesse segundo slide. Então, lembram que a gente colocava que a velocidade média era o deslocamento em x dividido pelo intervalo de tempo. Antes, né, no caso 1D, eu só tinha essa primeira componente. O caso tridimensional seria o vetor deslocamento, né, dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu vou ter o ΔX pelo ΔT na direção y, mas eu também vou ter o ΔY pelo ΔT na direção j e também vou ter o ΔZ pelo ΔT na direção k. Então, mas veja que a nomenclatura é a mesma, eu só generalizo para cada uma das componentes. Aqui, o que a gente aprende que passa a ser importante também para a gente? Note que quando eu sei a direção e o sentido do vetor ΔR, eu também sei a direção e o sentido do vetor velocidade média. Por que isso? Por que o ΔR define o vetor velocidade média? Porque o ΔT é um escalar, ele não é vetor. Então, esse vetor aqui, ó, dá a direção e o sentido da resposta. Como que a gente vê isso na figura? Então, notem que aqui, na linha pontilhada, é a trajetória do corpo. Tá vendo? Na linha pontilhada. No ponto 1, esse aqui é o primeiro instante, esse aqui é o segundo instante, o ponto 2, onde a partícula está. Então, eu quero saber o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Então, eu traço o primeiro vetor posição, lembra que ele sempre sai da origem e vai até o ponto. Eu faço o segundo vetor posição. E quem que é o vetor deslocamento? Né? Quanto que essa partícula se deslocou? Tá aqui, ó. E notem, né, que o vetor velocidade média, tá vendo ele aqui desenhado? Ele é paralelo, tem a mesma direção e sentido do vetor ΔR, que era o que eu estava falando para vocês. Se eu sei a direção e sentido desse vetor, eu também sei a direção e sentido do vetor velocidade média. E aí, para quem tem dificuldade de o que é esse ΔR? Como que eu calculo ele? Bom, tudo que é delta na física é final menos o inicial. Então, é só nós calcularmos o vetor posição para o tempo final menos o vetor posição para o tempo inicial. E aqui nessa caixinha amarela é um resumo do que eu estava falando, que o ΔR, o vetor deslocamento, tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade média. Isso vai ser importante na análise dos exercícios. E para finalizar aqui essa gravação, nós também podemos calcular o vetor aceleração média, né? Lembrar que era o ΔV pelo ΔT.
Só que agora, né, é a variação do vetor velocidade dividido pelo intervalo de tempo, isso dá o vetor aceleração média. Então, eu vou ter o ΔV dividido pelo ΔT, né, para cada uma das componentes. Não esqueçam dos versores e não esqueçam da seta no lado esquerdo da grandeza. E aqui vai na mesma discussão do item anterior. Como que eu vou saber qual que é a direção da aceleração média desse vetor? Eu só preciso buscar no enunciado qual que é a direção e sentido desse vetor variação de velocidade. Se eu descobrir aonde está o ΔV, eu também sei a direção e o sentido do vetor aceleração média. Então, essa frase está escrita aqui nesse quadrinho amarelo. Os professores irão fazer exercícios em sala de aula e aprofundar a discussão. Se tiverem dúvidas, coloquem lá no fórum. Bons estudos!